somos convidados mais uma vez a reconhecer que sem Deus não somos nada, que sem os outros não podemos crescer em hipótese alguma. Por isso o Evangelho nos ajuda a entender isso. Dependemos de Deus e dependemos dos outros. É preciso que isso esteja permanentemente gravado no nosso coração, para que não possamos dar asas à arrogância e à autossuficiência que destroem a nós e destroem as pessoas que vivem conosco certamente também. O Evangelho nos apresenta duas pessoas de duas classes muito bem distintas. Um fariseu, outro publicano, cobrador de impostos. Alguém que servia a um poder estrangeiro, porque era alguém que servia ao Império Romano. Os fariseus eram considerados modelo, os cobradores de impostos, pecadores públicos. Vejam como Jesus no Evangelho inverte. E o modelo passa a ser não o fariseu, mas aquele que era considerado pecador público. Vamos entender um pouquinho a origem dessas duas classes. Os fariseus, voltando apenas um pouco na história de Israel, surgiram a partir do século II antes de Cristo. Vocês sabem que em 531, quando Ciro deu liberdade religiosa a quem havia sido escravizado pelo Império Babilônio, muitos judeus voltaram para reconstruir Jerusalém. Passados alguns tempos, o Império Grego, com Alexandre o Grande, toma conta, vence o Império Persa e toma conta de toda aquela região, inclusive a Palestina. E os judeus passam então a ser dominados pelos gregos. Várias tentativas de revolta aconteceram. Por volta do século II, em meados de 160, há uma revolta que dura quase 20 anos, que sai vitoriosa. É a revolta que está no livro dos Macabeus. Há uma classe chamada Hassidim que se une na batalha. Eles eram chamados Hassidim, que significa os piedosos, porque eles queriam se manter mais fiéis à antiga aliança. Desse grupo saem os fariseus, que se chamavam ou passaram a ser chamados Perushim, que significa os que se separaram, os afastados. Eles também queriam ser fiéis à lei. E nesse período de independência, que durou mais ou menos 80 anos, eles cresceram muito. Se tornaram a elite intelectual do povo judeu. Do meio deles é que se escolhiam os escribas, ou conhecidos como doutores da lei. Eles eram encarregados de copiar, ler e explicar a Sagrada Escritura ao povo. Por volta do ano 60, o Império Romano entra em ação e eles caem novamente sob um domínio estrangeiro. No tempo de Jesus era essa a situação na qual eles se encontravam. Os publicanos, isto é, aqueles que cobravam o imposto público,
Eles sempre existiram. Quando uma nação dominava a outra, sempre existiam aqueles que eram encarregados de exigir impostos altos ao povo dominado. Por isso o povo se sentia humilhado e os odiava. Um cobrador de impostos, um publicano, ele era desprezado por toda a comunidade judaica. Ninguém cumprimentava, ninguém valorizava, ninguém respeitava. Eles eram obrigados a entregar o fruto do seu trabalho como imposto a eles, mas os odiavam, porque o imposto ia para Roma. O imposto ia e era sinal de que eles estavam sendo dominados por alguém que não era da região, não era o seu rei, era um outro rei. Eles vão até o templo e cada um reza, e cada um reza do seu jeito. Aquele que era considerado modelo, notem como o texto apresenta a oração do fariseu, do que se julgava melhor que os outros. É sempre na primeira pessoa do singular. Meu Deus, eu não sou como os outros. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo da minha renda. Eu não sou como esse pecador público. Eu. Não existe lugar para mais ninguém. A pessoa é autossuficiente. Ela se basta a si mesma. Uma pessoa que vive nessa situação prescinde de Deus. Diz para Deus: não preciso de você e não preciso de ninguém. Agora o outro é justificado porque o outro, ele reconhece quem ele é e reconhece o seu pecado e reconhece a necessidade de mudar e reconhece que errou e confia em quem? Na misericórdia de Deus. Eu não sou digno, eu não mereço, eu sou pecador, eu preciso de Deus, confio no seu amor, mas sei que não mereço por causa dos meus erros. O que ele manifesta a total dependência que ele tem de Deus. E é isso que Jesus quer lembrar. Dependemos totalmente de Deus e dependemos dos outros. Aliás, daqui a pouquinho, depois da oração eucarística, nós vamos rezar uma oração que nós chamamos de oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Se vocês notarem, essa oração está sempre no plural. O Pai é nosso, não é meu. O pão é nosso, não é meu. O perdão é para todos nós, não só para mim. A força para superarmos as tentações para todos nós. É uma oração toda ela no plural. É exatamente como Deus quer que nós vivamos. Uma vida de comunidade, de família. Todos reconhecendo que precisam de todos. E todos unidos reconhecendo que precisam de Deus, desse Deus de amor. Vamos então pedir a Deus que nos ajude a não cair nessa armadilha da prepotência, da autossuficiência, que nos impede de crescer e impede os outros também. Cientes de que somos família, comunidade de irmãos e irmãs, que precisam viver em comunhão com o nosso Senhor, vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus que ama a todos, sem exceção, e nos quer amando a todos igualmente, professar nossa fé.